O escritório Índio da Costa de Arquitetura, Urbanismo, Design e Transporte é premiado nacional e internacionalmente. Ele assina projetos como a urbanização da orla central do balneário de Camboriú, em Santa Catarina, e o projeto do veículo de leves sobre trilhos no Rio de Janeiro. Guto Índio da Costa e o seu pai, Luiz Eduardo, comandam o escritório carioca e eles estão em João Pessoa. Aqui no estúdio a gente recebe os dois, que é um prazer, uma honra muito grande tê-los aqui no estúdio. Vou começar a boa tarde aqui pelo doutor Luiz Eduardo. Boa tarde. Boa tarde, muito prazer estar aqui. Um prazer nosso. Guto, boa tarde também, seja bem-vindo. Boa tarde, Hermes, o prazer é nosso. Bom, agora eu queria já começar numa discussão que não só João Pessoa, mas as outras capitais também passam por essa polêmica, com essa discussão. O aproveitamento, a reurbanização, a revitalização dos centros históricos. O João Pessoa está nesse debate intenso. Como revitalizar, como aproveitar e dar vida ao centro histórico, doutor? Felizes são as cidades que têm centro histórico, né? Porque elas têm passado, né? Elas têm berço, elas sabem como aproveitar a cultura regional, elas não são cidades improvisadas. Eu acho que há perfeitamente condições perfeitas de contemporizar os centros históricos, valorizando as cidades através de penetração na cultura da cidade. A cultura da cidade vai ajudar a preservação dos centros e com começo, meio e fim. Esse problema é um problema que todas as cidades brasileiras têm, e algumas internacionais, né? De decadência dos centros históricos. Mas há um processo de reversão muito grande. Agora no Rio de Janeiro, por exemplo, há um momento de reviver a cidade, reviver o centro da cidade, que é o projeto mais importante e talvez de mais forte da prefeitura no momento. Na década de 60, houve muito a tentativa de separar na cidade o uso comercial, o uso residencial. Rio de Janeiro é um bom exemplo disso. O centro, você era proibido de construir residências no centro. O centro era visto como um espaço unicamente residencial. E isso se mostrou a longo prazo um erro, né? Hoje em dia, uma das estratégias de reversão e de fazer reviver os centros é exatamente transformá-los em áreas de uso misto. Residência, comércio, hotel, bar, restaurante, tudo junto, né? Para a cidade não ficar esvaziada, não ficar sem uso, sem ocupação durante a noite, por exemplo. O Rio tem feito um enorme esforço de transformar o seu centro em uso misto para conseguir resgatar a vitalidade do centro da cidade. Seria uma alternativa, uma saída? Certamente. Eu acho que as cidades não podem ser setorizadas. Era uma visão equivocada dos anos 50, mais ou menos, em que se criou essa ideia de que um local para morar, um local para trabalhar, um local para se divertir, gerando uma opção de problemas de transporte, de etc. Né? Hoje, as cidades tradicionais, que nasceram espontaneamente, elas sempre conviveram com comércio, com residência, com lazer, tudo junto. E é a forma da cidade estar viva, né? Uhum. Guto, você é um design industrial premiado nacional e internacionalmente, né? O profissional do design no Brasil, ele é reconhecido como deveria ser? O design brasileiro tem tido uma ascensão fantástica. A minha geração, acho que assistiu a essa grande transformação. Os designers brasileiros ganharam uma relevância muito grande. E sim, acho que hoje o design brasileiro é extremamente valorizado, é extremamente bem visto, é extremamente premiado, não só eu, mas uma geração inteira muito premiada fora do Brasil também. Então, acho que a gente vive um momento excelente para o design brasileiro. O design tem uma visão micro, né? A arquitetura e o urbanismo tem uma visão macro, não é isso? Pois é, mas elas se complementam, né? Uhum. O nosso escritório é Índio da Costa AUDT, Arquitetura e Urbanismo, que é a minha parte, mais Design e Transporte, que é a parte do Guto. Mas, na realidade, essa divisão não existe muito, né? Elas se interligam, né? E a gente vai do micro, do parafuso, né? Que é o design delicado, até o projeto de cidade. Então, isso realmente é um diferencial muito interessante e que dá ao escritório uma visão mais ampla
Né? Eu acho. E os projetos são bem detalhados, né? Eu acho que detalhamento é essencial com qualquer projeto, né? E o projeto, quando você pega o macro projeto e você vai ao micro detalhe, o projeto ganha em qualidade. Né? Por falar em design, Guto, qualquer intervenção, em qualquer situação, a gente tem aqui um banco, uma taça, né, temos um relógio e tal. Qualquer situação, o design também tem que levar em conta alguns parâmetros, né? Funcionalidade, beleza, né, eficiência, mas também viabilidade econômica, não? Sim. O design é um tripé, né? Ele tem, obviamente, né, parte do usuário, né? A pessoa que usa o produto é o mais importante, mas como fabrica, né? Todos os processos industriais, quanto custa fabricar, quanto custa o produto final, quer dizer, toda a equação financeira, como é que você fabrica a partir de que matérias-primas e como é que você recicla essas matérias-primas depois que o produto chega à sua vida final. Quer dizer, cada vez eu acho uma complexidade maior no desenvolvimento de produtos e o designer tem essa abrangência de pensar não especializadamente, né, mas de congregar uma série de especialistas e trabalhar de forma mais genérica, atento a todos esses pontos. Tanto o design como o urbanismo, a arquitetura também preservam pela questão da usabilidade, né? E será que aquilo ali vai servir mesmo? É só uma peça bonita? É só uma rua, uma praça? Pois é uma discussão interna que nós temos, inclusive, muito, né? Na minha formação, o design, a arquitetura vem de dentro para fora, né? A função faz a forma. No design, a forma é muito preponderante. Então, é uma discussão rica que a gente tem, interna, que nos ajuda muito. Um ajuda o outro no sentido de chegar a um meio termo mais interessante e mais correto. Entender o resultado final do produto, né? Também. Mas é um casamento, né? A forma, ela é um resultado da função, por um lado, mas você consegue resolver a função com diversas formas, né? Tanto que é um mantra antigo do design, né? A forma segue a função. E mais recentemente, um designer alemão chamado Hartmut Esslinger dizia: a forma segue a emoção. O que adianta uma cadeira ser muito confortável, ser muito boa de sentar, mas ela é um caixote, parece um objeto de tortura, um objeto medieval? Quer dizer, a emoção é tão importante quanto a função hoje em dia. Eu trouxe ali uma matéria logo no primeiro bloco sobre as vendas de Natal, né? Falando que as lojas, a essa época, já tentam seduzir o consumidor, né? O design tem isso também, né? Tem que tentar seduzir o consumidor, né? Exatamente.